Acorda ligeira e vem olhar que lindo. Sobre o morro o sol se debruçar. Leite novo, espuma dessa madrugada. Passarada vem te despertar. Tantos pés descalços posso ver, meninos a correr na direção do dia. Banho de açude alegre e lava o corpo. Fruta fresca é pra te alimentar. Está no ar! Está no ar! Ué, qual câmera que eu olho? Pra da frente! Ué, então desculpa, pessoal. Oi, pessoal, meu nome é Oli e fui convidado para apresentar este documentário sobre Patos de Minas. Me chamaram pois eu conheço bem essa cidade e posso ajudar todo mundo a compreendê-la. Então vamos lá, roda o VT! Uma cidade se revela quando, ao nascer do sol, a leve neblina cai sobre as telhas frias. E sem muita pressa, serena a terra, orvalha as plantas e embaça, na rua deserta, os vidros das casas. Quebrando o silêncio da madrugada, um homem passa pela calçada. Braços juntos ao corpo, sentem o rigor do frio. O homem tem pressa, a cidade nem tanto. Afinal, o tempo da madrugada é mais preguiçoso. Em pouco tempo, surgem 1, 2, 3 pessoas. Passa um carro, surge o sol, passa outro carro. A vida na cidade renasce a cada manhã. As pessoas andam com pressa. Passa 1, passam 2, passam muitas. Umas vão trabalhar, outras vão para a escola. Pernas, olhares, bicicletas e rodas. Tudo roda, roda gira. A pressa é tanta que as pessoas não se dão conta de que moram em uma cidade. Mas a cidade não é apenas um aglomerado de casas e comércios ligados por ruas. A cidade é o lugar onde as pessoas vivem, trabalham, se divertem e dormem. A cidade se repousa quando a noite cai. A calmaria restabelece. Quebrando o silêncio da madrugada, um homem passa pela calçada. Braços juntos ao corpo, sentem o rigor do frio. E tudo começa de novo. Sapatos nas calçadas, buzinas nas ruas, conversas de botequins, olhares, risos, cores e movimentos. A cidade é um livro com páginas cheias de memórias e histórias. Páginas que podem ser reviradas para trás como se fosse uma volta ao tempo. Páginas que podem ser apagadas, tristemente apagadas. Páginas que podem ser reescritas, palavras sobre palavras, um enorme palimpsesto. Pausa para conceito. Na Idade Média, devido à escassez de papel, era comum reaproveitar papiros, apagando-se escritas existentes para se fazer novas escritas. O novo papiro ficou conhecido pelo nome de palimpsesto. Muitos dados, informações e textos da antiguidade se perderam em função desta prática. Ocorrências arqueológicas indicam a presença do homem na nossa região há mais de 3.000 anos. Em uma vasta área, desde o sul da Bahia, passando por nossa região rumo ao Mato Grosso, são encontrados vestígios da tradição Aratu-Sapucaí. A tradição Aratu-Sapucaí é formada pelos primeiros habitantes de nossa região. Eram ceramistas por excelência, tanto é que fabricavam vasos e urnas de barro. Nas terras que hoje formam a região do Alto Paranaíba, viviam nos vales de rios e córregos. Em Patos de Minas, na região de Contendas, em Santana de Patos, e Bauzinho, em Pindaíbas, foram encontradas urnas funerárias e ossadas que comprovam sua passagem e permanência por aqui.
Os achados estão hoje guardados no Museu da Cidade de Patos de Minas. Eita, povo velho, meu Deus! Eu achei que era velho. Esse pessoal da tradição Aratu-Sapucaí é muito mais velho do que eu. Mas engraçado, eu não conheço nenhum parente destes povos. Até parece que eles nunca moraram aqui. Será que eles sumiram daqui? Era um vasto sertão, vasto como ele só. A partir do século XVII, bandeirantes paulistas entraram e exploraram a região. Também havia os homens que vieram do norte, rasgando o vale do Rio São Francisco. O branco aqui encontrou o índio, os primeiros habitantes, descendentes da tradição Aratu-Sapucaí. Gente branca danada! Andavam à procura de ouro. Quando chegou aqui no sertão, quase nada encontraram, mas acharam alguma coisa. Só aqui e acolá. Aqui no Paracatu do Príncipe e lá nas bandas de Goiás. O imenso sertão era terra de bugres, caiapós, araxás, bororós. Os índios aqui encontrados pelos brancos são descendentes diretos da tradição Aratu-Sapucaí. Quando os brancos encontraram os índios, foi uma refrega só. Guerras e mais guerras, somadas às doenças trazidas pelos brancos, contribuíram para a eliminação dos indígenas. Ai, minha Nossa Senhora das Dores do Aliado! Então é por isso que não tem mais homem indígena na nossa região? Mas antes mesmo da fixação do homem branco, veio para aqui o negro, fugindo dos cativeiros. O gentil negro se refugiou em capões, grotas e vales dos rios, formando até quilombos. O mais famoso deles é o do Ambrósio, no município de Ibiá. Pausa para conceito. Os quilombos eram regiões de grande concentração de escravos, afastados dos centros urbanos e em locais de difícil acesso. Embrenhado nas matas, selvas ou montanhas, esses núcleos se transformaram em aldeias, dedicando-se à economia de subsistência e, às vezes, ao comércio. Alguns prosperaram. Mas sem ouro, ficava difícil para o homem branco viver neste sertão. Para os desbravadores, o sertão era apenas um local de passagem, uma trilha. Para o norte, se chegava ao ouro de Paracatu, para o oeste, ao ouro de Goiás. De tantas idas e vindas, abriram-se as picadas, de Paracatu ao Aragão, do Aragão ao Goiás, passando pelo vasto sertão da farinha podre. Farinha podre? Mas que nome mais engraçado! Pausa para conceito. O termo farinha podre se deve ao fato de a região servir de rota de ligação entre as regiões de Goiás, Paracatu e as Minas Gerais. Como as rotas eram extensas, o pouso dos tropeiros, que levavam suprimentos em lombos de burros, se dava em pontos estratégicos. Nestes pontos, deixavam restos de comida que rapidamente apodreciam. Os viajantes que vinham logo a seguir encontravam aqueles restos em estado de apodrecimento. Daí o nome Sertão da Farinha Podre. Farinha Podre é hoje a vasta região entre o Rio Grande e o Paranaíba. É o nariz de Minas, mais conhecida como Triângulo Mineiro. Para ocupar o vasto sertão, o homem branco entrou em guerra com os índios, um verdadeiro genocídio. Os indígenas foram preados e depois, paulatinamente, eliminados. De tanto passar de um lado para o outro, o homem branco começou a se fixar na terra.
As terras eram consideradas devolutas, ou seja, terras de propriedade pública, sem donos particulares. É aí que surgem as terras doadas aos homens brancos na forma de cartas de sesmarias. Reis e rainhas de Portugal doavam terras para os desbravadores de sua confiança. Pausa para conceito. Cartas de sesmarias era o documento jurídico português para a concessão de terras devolutas das colônias para a produção. Um certo Afonso Manuel Pereira conseguiu uma destas cartas e tomou posse de um vasto território em torno do Vale do Paranaíba. Nas terras de Afonso, um sítio chamado de Os Patos. Antes, apenas um lugar de passagem. Depois, lugar de paragem. Lugar de pouso, depois de uma longa caminhada. Pouso de tropas, de pessoas e mulas. Os tropeiros paravam perto de uma lagoa, cheinha de patos selvagens. Mas como tinha patos! Gente, vocês então sabem o que é pousar. É parar para passar a noite. É dormir, descansar, é recuperar as energias para continuar a viagem no dia seguinte. De tanto parar e pousar em um lugar onde tinha uma lagoa com muitos patos, aqui ficou conhecido como Os Patos. Moravam na região o seu Antônio da Silva Guerra e sua mulher, a Dona Luzia. Eles eram devotos de Santo Antônio. Por isso, eles resolveram doar um pedaço de terra para o santo. Tudo bonitinho, com escritura passada, marcando os limites. Olha, a escritura diz Brejo do Açude. Brejo do Açude era a lagoa onde os patos ficavam. Nas terras que foi doada cabia de tudo. As casas, o comércio e, é claro, a igrejinha para Santo Antônio. Gente, vocês nem sabem, nem imaginam onde ficava esse tal do Brejo do Açude. É onde hoje é o Hospital São Lucas e o Shopping Center. E o tal do Espigão? Ora, são as ruas Agenor Maciel e José de Santana até o Fórum. E esse tal de Pasto da Manga? Esse aí é os bairros Santa Terezinha e Brasil. E esse tal de Esbarrancado? Ora, é lá onde é o bairro Nossa Senhora Aparecida, perto do Rio. Ah, tem o Rio Paranaíba também. E também tem as terras do Francisco Hernandes da Cruz e de um tal de Manuel Joaquim de Souza. Os bairros, esses dois aí que eu falei por último, é os bairros Copacabana e Guanabara, junto à Avenida Padre Almir, onde passa por baixo o córrego da Cadeia. Assim começou nossa cidade, limitada por estes elementos que ainda hoje podem ser identificados. A escritura de Silva Guerra era clara. As terras são para a construção de uma capela e para a comodidade das pessoas que por ali viviam. A capela surgiu, o casario também, e assim nasceu um arraial em volta da lagoa. O arraial foi crescendo, tomando forma. Então, tornou-se vila e anos depois, cidade. Do palimpsesto da cidade, vemos o contorno da lagoa, a antiga cadeia, a capela, a trabanda, que significa outra banda da lagoa. Gente, são marcos, referências, cicatrizes de um tempo que se foi e por isso são documentos vivos de nossa história. Para se revelar a cidade, vamos caminhar por ela. Em meio à capela e o antigo casario, surgem as primeiras ruas, praças e largos. Surgiu também o primeiro comércio e a primeira escola. Ai, meu Santo Antônio de Pádua! Essas histórias são bonitas demais! Vamos conhecer mais um pouquinho? Roda o VT! Para que o arraial de Santo Antônio dos Patos
fosse transformado em vila, era necessária a construção de uma casa de câmara e cadeia. Esta foi erguida ainda no século XIX. Entretanto, não possuímos registros fotográficos deste edifício. A iniciativa de construção do prédio, atualmente tombado pelo município em 1998, partiu da Câmara Municipal em 1909. Ele foi inaugurado em 1912 para abrigar a Câmara, a cadeia e o Fórum. Trata-se do mais antigo edifício público de Patos de Minas. Seu estilo é eclético, mistura vários estilos em um só. Edifício austero e singelo, que ainda persiste na ponta da Avenida Paracatu. Diante da casa de câmara e cadeia, havia um grande espaço aberto, uma praça bem ampla, um largo. Era onde aconteciam as reuniões públicas. O largo é hoje a Praça Juquinha Caixeta. Do Largo Municipal, vamos chegar até o Largo da Matriz. Vamos por uma rua estreita e curta, o Beco Municipal. Hoje, Rua Professora Zélia. Em toda a cidade, Patos de Minas cresceu em torno da igreja. Partindo da cadeia, pelo beco, vamos chegar até o primeiro logradouro de Patos de Minas, o Largo da Matriz. Hoje, Praça Dom Eduardo. Por muito tempo, o centro da vila se concentrava ali. Umas coisas vão, outras ficam. Algumas são feitas para lembrar das outras que se foram. São os monumentos. É o caso do Monumento do Centenário. Pausa para conceito. Monumento é uma estrutura construída pelo homem para lembrar algo ou alguém. Lembrar uma pessoa importante, lembrar um fato importante. A princípio, todos os monumentos eram intencionais, ou seja, foram feitos com a finalidade específica de se prestar uma homenagem. Com o passar do tempo, construções diversas foram ganhando importância em função da sua presença em momentos históricos importantes. São os monumentos não intencionais, ou seja, monumentos que não foram construídos para serem monumentos e se tornaram por ter abrigado algum fato ou pessoa importante. O monumento foi instalado na comemoração dos 100 anos da cidade de Patos de Minas. O monumento foi feito em concreto armado. É uma enorme espiral que originalmente despontava de um espelho d'água. Representa a carta de doação do patrimônio, enrolada na forma de um papiro. Ah, então tá explicado. Aquele monumento que tem atrás da catedral serve para nos lembrar que não devemos destruir as nossas coisas belas. Este monumento homenageia a cidade. No lugar onde a cidade começou, nos conta que Patos de Minas não tem mais o seu principal monumento, que é a igrejinha. Surge outro monumento, uma cruz em madeira, uma cruz latina. É o que sobrou da antiga matriz. Os cruzeiros de penitência eram instalados na frente das igrejas, ou mesmo
antes de se iniciar a construção. Servem para marcar o território sagrado. É comum as pessoas fazerem promessas e se espiarem nelas. Em Nossa Dom Eduardo foi criada uma praça para atividades cívicas. O altar é da pátria, o altar é da praça. E mais adiante, outro vestígio do estilo colonial. A casa foi erguida em fins do século XIX, nos anos de 1880, para Antônio Cândido Borges, conhecido entre os familiares por Tonico. Em 1920, o imóvel foi adquirido por seu cunhado, Virgílio Caixeta de Queiroz. Uai, gente! A Praça Dom Eduardo possui belos monumentos. Tem um para homenagear os 100 anos da cidade, simbolizando o desaparecimento da antiga igrejinha. Há um outro para a realização de cerimônias cívicas. Nossa, a casa da Dona Raquel é muito bonita. É colonial igualzinha do Dr. João Borges. Parece muito com ela. As coisas coloniais são assim. Elas se parecem muito umas com as outras. Vejam bem, até as portas do antigo comércio se parecem. Vamos preservar essas joias de Patos de Minas? A torre alta da Igreja Branca deságua na hora santa, sinos, cantos e preces que correm no vento, no tempo que envelhece janelas e alpendres. A Catedral de Santo Antônio de Pádua começou a ser construída em 1934. Foram 20 anos para construí-la. A Igreja Matriz pontua o espaço urbano com sua alta torre, estabelecendo múltiplas visadas. É o ponto de referência do processo de urbanização da cidade. Sua implantação, voltada para o vasto plano, celebra a evolução e expansão urbana para além dos limites originais da antiga vila. O estilo é eclético, com predominância de traços neogóticos. Seu projeto original é do arquiteto João Boltzhauser. O ecletismo não para por aí. Ali do lado, surge um belo sobrado eclético, construído na década de 1920. É a residência que pertenceu ao Dr. Itagiba Augusto da Silva, segundo advogado de Patos de Minas. Ornamentos florais em profusão, janelas esbeltas, cores, flores e alegria, elementos clássicos, barrocos e naturalistas. Eclética, por excelência. A artéria, por onde circula o sangue da cidade. Essa avenida realça a vida que por ela passa. Suas estátuas contam procissões e passeatas, comícios e posses, desfiles e quermesses, casamentos e batizados, folias e novenas. A Avenida Getúlio Vargas é a mais significativa via pública de Patos de Minas. Anteriormente denominada de Avenida Municipal, a via é considerada o prolongamento do núcleo primitivo da cidade de Patos de Minas, onde atualmente está implantada a Praça Dom Eduardo. A cidade se formou em volta dela, um eixo monumental, tendo como ponto central a Matriz. O padre e a catedral. Um olha para o outro. O padre contempla sua obra-prima, obra material do padre que agora marca sua presença espiritual. Foi Olegário Maciel quem orientou seu sobrinho, Antônio, a erguer em Patos de Minas um estabelecimento de ensino,
que fosse capaz de formar adequadamente os professores. Nascia assim a Escola Normal de Patos de Minas, prédio eclético com telhado de gosto normando. Na frente da escola, eis que surge mais um monumento. Monumento em homenagem ao Olegário Maciel. Bela estátua em bronze que reverencia a memória de Olegário Maciel. A casa de Olegário Maciel foi construída na década de 1910 para servir de morada ao ilustre político. A casa guarda singulares pinturas artísticas em estilo barroco e arte nouveau. A fachada é repleta de elementos neoclássicos, formando interessante jogo de formas geométricas. Mas a nossa Avenida Liberdade guarda ainda mais surpresas. Como é requintada essa casa em estilo eclético? Ostenta janelas, portas, frisos, corniches, balaústres. O palacete é um belo sobrado que pertenceu a Amadeu Maciel, irmão de Olegário. Ainda na avenida, eis que surge o tradicional prédio da Rádio Clube de Patos, construído na década de 1940 para abrigar originalmente um cinema. Depois da cadeia, veio o prédio do Paço para receber os vereadores. No prédio, havia uma cúpula em forma de cebola. Contam os mais antigos que um raio destruiu a cúpula. Assim, uma nova foi construída no formato piramidal. Nova reforma e o pequeno Paço perde a sua torre. Posteriormente, na década de 1960, o prédio foi demolido para dar lugar ao imponente Palácio dos Cristais. O nome deriva da grande quantidade de vidro em suas fachadas. Eis que surge um belo edifício, projetado por Luiz Signorelli e Rafael Berti. Linhas geométricas puras, balcões e desenhos retos graciosos. É o estilo Art Deco. O grupo escolar Marculino de Barros ficava no Largo da Matriz. Mudou-se para um majestoso prédio na Avenida Getúlio Vargas. Estilo eclético. Mais adiante, chegamos ao monumento ao herói anônimo. Um homem carrega um balaio de milho, justa homenagem para quem produziu a riqueza desta terra. Ai, minha Nossa Senhora do Rosário, essa viagem é boa demais da conta. A gente revela tanta coisa, uma viagem dessa nunca mais podia ter fim. Olha só, nós vamos lá, mas um dia a gente volta para contar mais coisa para vocês. Na alvorada nascente, a cidade se revela nos primeiros raios do sol. Mas não é apenas a cidade da correria, do vai e vem frenético. A cidade que todo dia acorda e dorme e vê que o homem a transforma dia após dia. Um prédio alto rasga o céu e proclama o tempo presente. Com o aclamado progresso vêm as mazelas, lixo, destruição, 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 destruição. Destruição. Mas ainda restam esperanças. Todas as pessoas devem ajudar a construir a cidade sem destruir o passado. É possível sim. Depende de cada um de nós preservarmos a nossa memória coletiva, para que possamos mostrar para os nossos filhos como éramos, por que somos assim e o que seremos.
Vamos, criançada, vamos revelar a nossa cidade a todos, preservando seus monumentos, a sua cultura e a sua história.